Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 19 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com Luiz Wolff. Ele é founder e CEO do Grupo Fiscal, firma líder em consultoria tributária no Brasil, composta por 4 marcas, 150 colaboradores e 500 escritórios de advocacia credenciados nos 27 estados brasileiros. O Wolff é advogado, contabilista e mestre em Direito Tributário pela FGV São Paulo. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, o grupo fiscal e o futuro da sociedade de advogados. Luiz, seja muito bem-vindo ao Papo de Sócios, sempre uma alegria conversar com você, e hoje a gente vai ter um outro tipo de conversa aqui que eu te conheço há muito tempo, mas a galera que está ouvindo talvez não conheça alguns detalhes, talvez nem eu tenha essa visão, mas dá as tuas boas-vindas para a turma e a gente já vai começar. Muito obrigado, fico feliz pelo convite. Primeira vez aqui nesse espaço junto contigo, Lara, apesar de se conhecer aí há mais de 10 anos, no Papo de Sócios, então é uma alegria poder falar um pouquinho aqui da nossa carreira, da nossa história, das nossas conquistas, né? Como é que nós chegamos até aqui, e compartilhar isso, né, com o teu público, com o público tão seleto de advogados, com os quais a gente trabalha junto no Brasil inteiro, então vai ser uma satisfação a gente poder trocar essas ideias aqui. Não, show de bola. A ideia do Papo de Sócios é exatamente essa, né? Muitas vezes, quando a gente vê profissionais que já estão aí no mercado há bastante tempo, quem não conhece desde o início acha que sempre foi assim, né? E todo mundo, eu brinco com todo mundo que vem, que eu convido, eu falo assim, um dia você já foi estagiário. Tenho certeza, porque um dia você já foi estagiário. Então, eu quero saber de você, como é que foi esse começo, Luiz? Você Já que tem uma formação dupla, né? Já Ou fui estagiário, já fui estagiário. quem não foi, né? Não, vamos contar um pouquinho dessa história, então, bacana. Conta. Eu comecei, vamos lá, vou voltar lá atrás, desde a escolha da profissão, que eu acho que é uma coisa interessante de comentar, né? Eu sou uma figura de um profissional que escolheu uma área de atuação, então eu brinco, eu não escolhi uma profissão, eu escolhi uma área de atuação, né, por ter sido muito inspirado nessa área. Então, eu tive realmente grandes inspirações profissionais de destaque que sempre me motivaram, né, que me geraram um encanto pela área. E lá ainda, antes de entrar na faculdade, antes de escolher o vestibular, em qual curso eu prestaria vestibular, eu já tinha na minha cabeça que eu queria atuar na área tributária. Então, conversava na época com muitos contadores, com muitos advogados, né? Eu via na época um programa do Jô Soares, e lá no programa do Jô Soares ele tinha um amigo muito grande, que é o professor Ives Gandra Martins, e o professor Ives, que é um belíssimo tributarista, um dos ícones do tributário brasileiro, eu tenho o prazer de conhecer, de já poder ter convivido com ele bastante, e o professor Ives dava sempre muitas entrevistas no Jô Soares, e ele dizia assim, nossa, que carreira formidável ele tem, quem sabe eu vou nessa carreira. E foi assim que eu decidi. Eu gostava muito de matemática, né? Ao mesmo tempo eu gostava muito de história, de português também. Fiz alguns testes vocacionais e realmente eu tinha um direcionamento muito para isso, uma mescla, né, entre direito e os números. E acabei escolhendo direito, né? Fui influenciado a cursar a faculdade de Direito, né? Eu entro na faculdade de Direito em 2002 e aí sim, viro estagiário, né? Conforme você me contou. Todo mundo vira estagiário? Sim, é parte da carreira do direito ser estagiário. E eu fui estagiário durante alguns anos, tive a oportunidade de trabalhar num escritório de advocacia pública, depois no escritório de advocacia exclusivamente tributária, né? O que me deu bastante conhecimento sobre teses, sobre defesas, sobre processos, manifestações, e vou te dizer, Lara, eu já carreguei muito processo físico em carrinho, na mão, indo para o fórum para poder
protocolar petições das mais diversas. Então, eu vivia, né, com a barriga no balcão dos cartórios na época. Né, a turma agora conhece só o processo As eletrônico na época. gerações digitais não têm a menor ideia do que é passar a tarde inteira de cartório em cartório, pegando processo, entregando processo, fazendo musculação, né? Porque era a nossa musculação, né? Exatamente. Auros Eu tempos. passava o dia inteiro nessa função e voltava para o escritório, né? Tinha um turno que a gente sempre escolhia para poder fazer o trabalho, as diligências forenses, né? E feitas as diligências forenses, o turno invertido era o turno da produção intelectual. Então, aproveitava para trabalhar e aprender no estágio. E logo depois que eu comecei nos estágios em direito tributário, eu acabei fazendo um intercâmbio fora, nos Estados Unidos. E durante esse intercâmbio dos Estados Unidos, onde eu fui trabalhar nos Estados Unidos, tive a oportunidade de trabalhar de cozinheiro nos Estados Unidos, então com muito orgulho aprendi a cozinhar e trabalhava como cozinheiro dentro de uma cozinha e aprendi inglês também nesse período que eu morei lá. E morando lá, eu morava muito próximo a Nova York, eu visitava Nova York e eu já estava um pouco descrente, né, do direito e dos seus prazos. Eu sou uma pessoa bastante angustiada em fazer acontecer, em executar projetos, em ter retorno desses projetos. E no direito, muitas vezes a gente sabe que a gente precisa plantar e levam-se 10, 12, 15 anos para encerrar um processo, né? Eu digo assim, a advocacia ela é um plantio de longo prazo. E eu estava um pouco insatisfeito com isso, eu fiquei pensando, puxa vida, eu escolhi trabalhar no tributário e estou aqui no direito e eu vejo que a coisa é muito burocrática. A gente protocola e volta, e o juiz não despacha, e aí precisa ir lá pedir para o juiz despachar, e aí cada despacho leva um ano, leva 6 meses. Então, falei, poxa, isso aqui não é para mim. Eu não consigo trabalhar com essa burocracia, né, dos órgãos públicos, não consigo viver, tolerar isso. E aí lá nos Estados Unidos, trabalhando, eu morava próximo de Nova York, um dia eu estava passeando na Times Square e eu vi o logo de uma empresa, assim, uma propaganda de uma empresa naqueles painéis da Times Square, de uma empresa Big Four de auditoria. Era a Ernest Young na época. E a Ernest Young estava com uma super propaganda, tinha, né? Era período de Copa do Mundo, enfim, eles estavam patrocinando. E eu falei, nossa, olha só, uma empresa de tributário, né, internacional ou americana. E fui pesquisar, nem conhecia esse mundo de auditoria, esse mundo de empresas de consultoria, e fui pesquisar sobre essa empresa. Né? No outra ida a Nova York, quando eu estava lá ainda morando, eu estava passeando em Wall Street e vejo uma propaganda, um letreiro naquelas paradas de ônibus, aqueles letreiros em LED, né? E tinha propaganda lá da KPMG, outra Big Four, uma das 4 grandes globais também, né? Que é formada pela EY, Ernst Young, pela KPMG, pela PwC, PricewaterhouseCoopers, e pela Deloitte. E essas 4 formam, né, realmente grandes corporações do ambiente contábil, né, e que atuam no ambiente de tax, o ambiente tributário. E logo que eu voltei, ainda um pouco antes de eu voltar para o Brasil, eu resolvi mudar um pouco os áreas. Falei, eu vou pesquisar essas empresas, ver se elas existem no Brasil, de fato existiam, e ver se elas possuem escritório na minha cidade, Porto Alegre, onde eu estava estudando, para poder me candidatar. E me candidatei em todas elas, né? Me candidatei nos processos de trainee de todas elas. Então, aí que eu começo a fazer uma migração de carreira, né? Continuo estudando direito até o final do curso, mas sou aprovado e acabo entrando na carreira de auditoria tributária em uma das Big Four, que é a KPMG, e ali dentro trilho uma carreira e percebo que existe um mundo no tributário muito diferente daquele mundo da barriga no balcão, dos processos judiciais que demoravam anos e anos, demoravam uma vida para terminar. Existia um mundo muito vibrante, muito rápido, né, muito focado no resultado empresarial, que é o mundo das consultorias tributárias, né, de trabalhar dados tributários. Então, aí eu entro, me apaixono por isso, né, entro também no curso de contabilidade, né, tem hoje OAB e CRC ativos, então a gente acaba atuando, né, nos dois lados, né, a hora está atendendo um cliente e fazendo o papel de advogado, a hora eu estou fazendo o papel de consultor, e aí, obviamente, os meus conhecimentos contábeis, eles agregam bastante, né, nesse dia a dia. E aí, a carreira toda, eu acabo estudando, aprofundando muito em tax, dando um foco 100% no mundo tributário, termino direito e prossigo com especializações, com MBAs, então faço um MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria, faço também uma especialização em direito tributário e, por fim, um mestrado em direito tributário na FGV, então um pouco da trilha, né, de estudos que eu acho ela super importante para a gente poder ter uma bagagem intelectual necessária para o dia a dia. E aí, claro, a vida ela vai tomando caminhos, né? A gente vai
conhecendo outros negócios, eu acabo saindo da Você Big ficou Four. quanto tempo na Big Four? Eu fiquei 3 anos no escritório 3 anos jurídico, na KPMG. dois anos em Big Four, e depois eu fiquei mais um ano em mercado corporativo. Então, eu saio da Big Four e vou para uma empresa americana, cuidar de uma área de tax planning, de planejamento tributário, de governança, uma área que ficava entre a contabilidade e o jurídico. Então, esse conhecimento multidisciplinar das duas áreas, eu comecei a perceber o quanto ele é importante no mercado e quanto ele é, né, procurado, inclusive, no mercado. É uma raridade assim, ter profissionais pisando nas duas áreas, né, multidisciplinares. E eu entrei nessa empresa norte-americana, que a sede ela também é muito ao lado de Washington, D.C., e passei um ano lá, né, trabalhando nessa área de tax planning. Então foi muito legal porque aí, Lara, a gente sente como é o ambiente do escritório de advocacia. Eu consegui sentir o ambiente público, porque eu interagia muito, né, em diligências com os órgãos judiciários brasileiros. Senti o ambiente de uma firma de auditoria, que é global, e senti também como é estar do outro lado da mesa, né, comprando serviços jurídicos, comprando serviços de auditoria, porque o meu papel nessa companhia que eu trabalhei era esse, era justamente, né, contratar escritórios de advocacia e pagar escritório de advocacia. Então, fazia além do tax planning, do planejamento, a gestão orçamentária da área jurídica inteira. Eu tive a oportunidade de pagar mais de 50 escritórios durante esse um ano de trabalho dentro do grupo AES, que é uma empresa americana. E dali eu saio para a área de consultoria novamente, ou seja, eu já tinha passado por auditoria e consultoria, mas eu entro praticamente num projeto empreendedor que nasce, né, muito pequeno. Eu sou lá o primeiro colaborador do projeto e fico nessa estrutura por 3 anos, até fundar, né, a minha própria empresa, a minha própria consultoria. Então, esse é um pouco da história, né? Fundo a empresa em 2011, nós estamos completando agora 12 anos de vida, de negócio, né? Quando dá aquela virada de chave, assim, poxa vida, eu acho que o mercado precisa de mim com outro viés, né? Precisa de mim com coisas especiais que ninguém está fazendo. E vou fazer, vou botar o pé, vou acreditar no meu projeto. Então, eu comecei lá em 2011 com o nosso grupo aqui, com o Grupo Fiscal. Primeira empresa aqui nossa foi o Banco Fiscal, que justamente tem o nome Banco Fiscal porque ele foi um banco de dados fiscais. Então, essa foi a proposta inicial da empresa, né, do projeto. E a gente começou a trabalhar a venda de bancos de dados tributários para empresas naquela época, que era o início da digitalização do fisco. Então, nós tínhamos naquele ambiente, naquele cenário, nota fiscal eletrônica surgindo, nós tínhamos arquivos do SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital. Então, nós pegamos todo esse início de jornada, desse processo de digitalização do fisco e do contribuinte, e nesse início de jornada, isso foi muito pouco valorizado, porque os empresários não viam muito valor agregado em investir dinheiro em Era dados. mais ou menos o que a IOB fazia? Porque a IOB tinha um caráter educacional para as empresas de informação. Era mais ou menos isso? Era esse paralelo ou não? Disruptou a IOB. Foi justamente o contrário, né? Em vez de fazer com que as empresas ficassem lendo conteúdo, né, no digital ou mesmo nos fascículos, nós passamos a entregar a regra tributária, o dado tributário pronto para aquela empresa. Ou seja, em vez de ter que ler conteúdo para buscar atualização de regra, os nossos robôs já faziam o tratamento da regra, entregavam a regra pronta, poupando tempo de quem trabalha dentro da empresa. E aí, em vez de ficar lendo informativo e lendo diário oficial, os profissionais passaram a criticar os dados que nós entregávamos, a pensar na operação do negócio, a pensar no dia a dia, no impacto interno da companhia. Então, tudo isso começou a acontecer. Mas, na época, em 2011, poucas empresas valorizavam isso, né? E aí começa um pouquinho da nossa migração também da abertura de braços que nós temos no nosso grupo para poder atender outras coisas que o mercado começou a chamar. Logo na sequência, a gente começa então a vender ferramenta e software. Então, veja como é que é a coisa. A gente começa em 2011 como uma empresa de software, uma empresa de dados, né? Vendendo uma assinatura para que os clientes pudessem ter as regras fiscais tratadas e poupassem o tempo de leitura. Essa era a proposta, né? Por que poupar o tempo de leitura? Porque às vezes a pessoa está doente, às vezes o analista fiscal, o contador da empresa não vai trabalhar, às vezes ele tem um evento externo e todos os dias o Brasil está publicando norma. Não, fora Então, que a interpretação dessas normas você precisa ler com muita cautela, né? Você tem que estar atento, porque, como você falou, tem um volume gigantesco de normas que saem praticamente todos os dias, sempre foi assim a realidade tributária.
Só que não são coisas isoladas, né? Uma está ligada à outra, que está ligada à outra. Então, você tem que ter essa visão meio tridimensional da legislação, né? Para operar efetivamente. Exato. E isso, muitas pessoas dizem, mas eu não quero comprar um robô. Teve gente que nos taxou e disse o seguinte, nossa, vocês vão tirar meu emprego, porque eu sou pago aqui nessa empresa para ficar lendo informativo da IOB. Falei, mas o mundo vai mudar. O seu emprego vai terminar, desculpa lhe dizer, né? E isso acabou acontecendo ao longo da jornada, né? Então, lá atrás, há 12 anos atrás, quase ninguém queria isso. Hoje, né, é uma das coisas, uma das tecnologias que mais vende é a tecnologia de RPA para fazer captura de dados. Então, quer dizer, virou moda, popularizou, né? E mesmo popularizando, quem tem são as grandes companhias. Se nós pegarmos as médias e pequenas companhias no Brasil, não possuem esse tipo de serviço. E a gente começa uma jornada de tentar entender a dor do cliente. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem, né? Tentar entender a dor do cliente. Essa dor do cliente qual é? É comprar dados ou é a solução tributária, né, pronta? E aí o mercado responde e diz assim, Lara, é a solução tributária. Não quero nem ler diário oficial, não quero tecnologia que integre, porque custa para mim por mês, eu quero resultado financeiro. E aí, com isso, a gente começa a criar uma divisão interna de consultoria, uma divisão de auditoria, uma divisão de projetos tributários e começa a atender várias demandas dos clientes, não só em tecnologia, mas também na área consultiva. Então, é assim que a gente trilha o caminho aqui do grupo, né, evoluindo passo a passo, etapa por etapa, dentro do nosso papel aqui de empreendedor do mercado de serviços, né? Não, muito legal isso. Porque vocês começam realmente numa visão antecipada do mundo, né? As questões tributárias brasileiras sempre foram um calcanhar de Aquiles para as empresas, né? Porque muda uma Constituição, vira tudo. Agora a gente está aí às vésperas de uma reforma tributária que a gente não sabe qual vai ser o caminho exato, mas, enfim, a sanha de arrecadação ela acaba sendo muito mais forte, né? O Estado precisando de mais dinheiro, e é natural que vai acontecer movimentos num país gigantesco como o nosso. E aí, lá atrás, vocês se antecipam nessa questão de, peraí, esse volume de dados que uma empresa transita ao longo da sua operação mensal, por exemplo, se ela não for bem observada, você vai perder dinheiro. Naturalmente, você vai perder dinheiro, porque a coisa manual ela vai gerar isso, né? E aí a tecnologia vai trazendo essa acurácia de informação para permitir exatamente você ter como enxergar a informação, né? Não é só o dado é importante, mas ele tem que se transformar numa informação, porque o gestor que está lá a 1.000 por hora fazendo a estratégia, posso olhar e falar, tá, como é que dá para a gente ajustar custo, né? Como é que dá para a gente ajustar preço? Como é que dá para a gente ajustar o que decorre disso daqui, né? E, obviamente, que vocês nasceram em 2011. Depois eu queria que você contasse um pouco dessa estrutura. Quantos sócios vocês eram no começo? Como é que foi isso? Porque eu sei que vocês tiveram um crescimento bastante expressivo ao longo do tempo, e é isso que você fala. Vocês foram indo passo a passo, percebendo o mercado, mas vocês com praticamente, vamos dizer que o mundo se voltou para a tecnologia de verdade a partir de uma pandemia, né? Que se olha para isso, fala, nossa, agora a gente está mais em contato, o mundo não é só físico, né? E vocês, coisa de 9, 10 anos para trás, começa a fazer uma fundação da base tecnológica para estar, enfim, na hora certa, no lugar certo, no momento em que as coisas viram, né? É mais ou menos essa leitura que você faz? Essa leitura, né? Eu acho que a grande dificuldade de tudo e também, né? Eu acho que o grande mérito é a gente tentar enxergar coisas que ocorrerão lá na frente, né? E aqui não tem nenhuma percepção assim de se apropriar de nenhum dom de prever futuro, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o que está sendo feito no ambiente onde você atua, né? E aí a gente olhou para o nosso ambiente tributário, o que está se pesquisando de mais moderno, né? E não tratar essas coisas com ceticismo. Porque muitas pessoas dizem, estão fazendo isso. Ou então, a reforma tributária não vai ocorrer.
né? Eu estou trabalhando com a reforma tributária aprovada na minha cabeça há 5 anos, tá? Estamos em 2023, desde 19, 18, a gente está com a reforma muito bem desenhada e, principalmente, eu estou com um rol de teses, de produtos, aqui teses não jurídicas, teses de negócio, né? Oportunidades de negócio, em cima dos reflexos da reforma. Por quê? Porque conforme a reforma avança, aquelas nossas teses de negócio, aquelas teses de investimento que nós iremos fazer dentro da empresa, do negócio, elas já vão, nós já vamos pilotando elas em algumas situações e verificando se tem mais aderência ou menos aderência. Então, a busca de uma visão de futuro, do que vai acontecer na próxima curva, né? Diz, mas é difícil saber o que tem depois da curva. Claro que é difícil saber. Não é algo fácil, ninguém faz previsibilidade. A gente só precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que os fenômenos globais que envolvem, né, o ambiente onde a gente atua, a gente precisa estar sabendo, antes de qualquer um. Então, por exemplo, eu tenho me atualizado muito, isso desde que eu estou no tributário, mas principalmente desde que eu estou pilotando o negócio aqui há 12 anos eu faço isso, eu me atualizo para entender como é que o sistema tributário de diversos países do mundo está caminhando. Eu estou conectado nas principais organizações profissionais do mundo para que a gente possa trocar ideias e entender o que o cara lá na Holanda está sofrendo no tax, o que o cara dos Estados Unidos está sofrendo, e no Reino Unido, o que está se passando em tributário, né? Então, quando se fala em VAT, em IVA, né, em Imposto sobre Valor Agregado, quer dizer, esses países já têm há 25 anos o Imposto sobre Valor Agregado. Assim, as dores que existem lá são as dores que possivelmente, que potencialmente nós teremos pós-reforma. Então, o mundo ele dá indícios das coisas que são diferentes. E aí, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu diria, para poder ser visionário, entender lá na frente esse caminho pós a curva, é entender profundamente as dores do cliente. E ao longo desses 20 anos de carreira, de 21 anos de carreira, né, de 2002 que eu estou atuando na área tributária até agora, uma coisa eu nunca deixei de fazer, que é estar frente a frente com os clientes, que é visitar os clientes, que é sair do escritório. Eu acho que o grande aprendizado vamos lá no chão de fábrica daquela indústria entender como ela opera. E não só entender como ela opera, vamos estar lá constantemente. Porque se eu estiver lá constantemente, eu vou ter a intimidade necessária para entender as dores do processo produtivo que a empresa possui, as dores da gestão, as dores do planejamento estratégico e como eu, no tributário, posso agregar valor em cada uma dessas verticais que envolve a gestão do negócio do meu cliente. Então, não existe como você querer ser protagonista, você querer ser visionário e antecipador de potenciais tendências se você não estiver conhecendo profundamente o cenário macroeconômico mundial, os desenhos de negócios no mundo inteiro, de legislações, de impactos e também os nossos aqui locais, que tem que nascer dentro do cliente. Não é outra visão. Então, a gente não E, pode pensar... além disso, e você pega, quando você olha para um cliente de uma indústria X ou de um agronegócio, por exemplo, você vai ter algumas similaridades naquele mercado que, por mais que você tenha empresas diferentes, entender do segmento vai fazer toda a diferença também, porque quando você fala de agro, né, você tem a questão das commodities, da exportação, da produção brasileira ser colocada para fora, e todos passando ali pelos mesmos dilemas, né, de preço, bolsa, etc., que afeta o resultado final, né? Então, isso é fundamental. aprender a entender o mercado do cliente. Então, a gente que está fora das empresas, eu acho que o grande desafio o que está acontecendo lá dentro. E aí, olha que interessante isso. A gente tem hoje 6 mil clientes no Brasil, aqui no grupo. 6 mil clientes no Brasil todo. Então, a gente consegue entender e ler dores tributárias, já fizemos essa leitura de 6 mil empresas. Quer dizer, existe aqui um repositório de dados, informações e inteligência do que acontece em 6 mil empresas. O grande ponto-chave o que uma empresa está fazendo de melhor que outras poderão aproveitar. Qual o benchmark? Então, trabalhar com benchmark, com a ideia de trazer melhoria, é um dos propósitos da consultoria, muito parecido com o trabalho, né, que a SB faz também,
de entender o que que o escritório está fazendo de melhor. Poxa vida, tenho certeza, né, Lara? Quando você vai lá e vê uma coisa legal, você aprende. Não, isso aqui é muito legal. Isso pode virar um framework, pode virar uma metodologia de trabalho, pode virar uma metodologia de gestão. Vou levar para o próximo cliente que eu vou atender. Não, Então, esse paralelo que você faz, a gente tem mais ou menos a mesma estrada, né? Então, cada vez que você viaja, dá um jeito de visitar um escritório, dá um jeito de ver o que que eles fazem, a curiosidade de falar assim, eu estou ali só para aprender, para ver o que fazem de diferente, o que que dá para tropicalizar, né? É o mesmo processo, porque é exatamente isso. Você fica com um banco de dados de possibilidades, nem tudo é para todos. Assim como no tributário, nem todas as soluções serão para todos, né? Por isso você tem que exato. entender bem do que você está falando, né? Eu diria o seguinte, a gente tem, como lá no Brasil hoje, um ambiente tributário, uma pirâmide, tá? Você tem as firmas de ponta, estão na ponta da pirâmide, estão fazendo esse exercício de uma maneira bastante contemporânea, assim, olhando para frente, tá? São pouquíssimas, tá? Dá para contar, assim, na palma da mão ou menos. Nós temos as empresas que estão no meio dessa pirâmide, que têm um rol grande de soluções, entendem as dores do cliente, mas elas não estão olhando necessariamente para o que vem depois da curva, né? Ou o que acontece lá quando termina a floresta. Os caras estão no meio do caminho, são bons, entregam super bem. E eu tenho a base da pirâmide no tributário, que são as pessoas que replicam, são replicadores. Fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Então, assim, ele vê que deu certo não sei o que para alguém, vai lá, copia e cola e vai indo, vai seguindo. Então, assim, desde o início aqui da empresa, do grupo, a gente sempre buscou estar na ponta da pirâmide. E isso significa investimento, tempo, esforço em tentar enxergar o que, que tem depois da curva, o que vai acontecer em 2033. Essa é a resposta que muito escritório tributário quer saber quando em 2032 extinguirem os tributos atuais e ficarem apenas os novos. Então, nós estamos falando de 10 anos. O que, que vai acontecer em 33? Quem vai me dizer qual será o produto de mais alta rentabilidade do mercado tributário em 2033? Essa visão que um sócio precisa ter, né? Principalmente na minha cadeira aqui, no meu papel de CEO da empresa, olhar, né? Eu preciso garantir que o meu planejamento estratégico da organização, que vai atender o nosso conselho de sócios, esteja completamente focado em 2033. Eu preciso garantir isso. A gente tem 150 hoje colaboradores, 150 funcionários na casa, né? Com escritórios divididos em 3 escritórios, né? 2 escritórios em Porto Alegre e um escritório em São Paulo. E mais, nós temos hoje 350 escritórios credenciados no Brasil, que são parceiros nossos. Então, a gente precisa garantir para os sócios de capital, para o nosso conselho de sócios, para os nossos stakeholders, que são nossos 150 colaboradores, mais esses 350 escritórios, nós estamos caminhando para 400 no Brasil, o que vai acontecer em 2033. Essa é a responsabilidade. Tá? A visão ela precisa ser muito, muito, muito objetiva, clara, e nós precisamos perseguir, fazer com que o planejamento estratégico do grupo chegue lá e entregue esse resultado para poder ter um futuro e, obviamente, atingir as metas que a gente está prevendo até lá. Então, essa é a jornada, né? Esse é o papel. O papel não é simples, ele é complexo, né? Ele é Super complexo. complexo. Tem o livro Gestão do Amanhã, do Salib Neto, que eu até tive a honra dele escrever o prefácio do meu livro, o último que saiu, mas no Gestão do Amanhã, ele fala ele tem uma tese da gestão do amanhã, que você tem o motor 1 e o motor 2. Então, a empresa, o CEO, quem está na gestão, precisa dar atenção para esses 2 motores. O motor 1 é a operação, já tem os contratos ativos, você tem que fazer as entregas eficientes daquilo que já está na tua carteira, e o motor 2 trabalhando lá em 2033. Equilibrar essas duas coisas. Você falou da pirâmide, né? Onde uma minoria está olhando lá para frente, a outra aqui está fazendo o meio de campo e outra está. Então, talvez esses 2 andares aqui cuidando com mais ênfase do motor 1. Então, vamos entregar, vamos ver, mas sem avançar muito além daquilo que já se tem. E você precisa, para estar vivo em 2033, porque essa é a ideia, né? A responsabilidade da própria governança de um escritório, de uma firma, está
garantir a perenidade, e a perenidade não é um planejamento estratégico, a perenidade é ter negócios aderentes ao mercado, é estar muito com o pé no chão nesse sentido, né? Estar no momento certo, antecipar o que precisa ser antecipado, fazer o que precisa ser feito, e aí é só com investimento mesmo, né? De tempo, dinheiro, inteligência e tudo mais para chegar lá. Não tem jeito, essa é a prática que precisa existir. A gente trabalha aqui dentro da nossa firma com o fluxo, a cadeia de valor do Porter, tá? Então, a gente desenhou a nossa cadeia de valor, nós temos ela completamente desenhada, então a gente sabe como é que a máquina funciona aqui dentro. Então, como é que o nosso fluxo gera valor, por que que a gente gera valor e quais as consequências de cada etapa nossa aqui dentro. E a gente dividiu, Lara, muito parecido com o que você comentou, em 3 horizontes. Horizonte 1, 2 e 3. O horizonte 1 é a minha máquina que está girando, o atendimento a cliente, projeto que está na casa, projeto que nós estamos vendendo, entregando, etc. O horizonte 2 é a geração de negócios. Então, a volumetria de negócios que eu preciso ter, né, seja ele através da distribuição em rede, distribuição própria, né, através de recompra, cross-sell, upsell, não importa o conceito, mas é a volumetria de geração de negócios. Então, isso é o que a gente chama de horizonte 2. E a gente tem o terceiro horizonte aqui, que é o horizonte 3, o H3 para nós. E o H3 o que que é? É o desenvolvimento de produto, de P&D. Desenvolvimento de produto para 2033 começa hoje. Então, no dia que aprovar a reforma, eu já tenho que ter o produto para 2033. Porque esse produto, dentro do meu fluxo de valor lá do Porter, ele vai avançar para o meu processo de expansão e venda no H2 e depois vai cair no meu processo produtivo, que é o Horizonte 1 H1. Então, veja que interessante a gente poder ter essas 3 visões, porque se nós não estivermos focados em entrega, 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 a gente não está pensando no amanhã do negócio, que é o Horizonte 2, que eu vou ver um negócio de 3 a 5 anos, e o Horizonte 3, que eu vou ver há 10 anos o negócio. Quer dizer, que é o que acontece, o que se enxerga depois da curva, que quase ninguém vê, né? Aliás, só se consegue ver com muita pesquisa, com muito trabalho, né? Com muitas teses de negócio diferentes. Então, precisa ter teses de negócio diferentes. Teses de negócio são verticais que a gente precisa apostar e desenvolver. Vai ser o desenvolvimento de um software? Vai ser uma geração de um produto educacional? Vai ser um novo framework de consultoria? Vai ser uma modelagem de negócios para atender uma nova carga? Vai ser um estudo ou um planejamento estratégico fiscal para a empresa? Não sei. Então, existem teses, claro, né? E a gente vem pesquisando e trabalhando isso. Mas várias delas podem ser boas. O que vai diferenciar é quem é que vai acertar ou estar melhor preparado para a melhor tese de negócio? Isso é fazer diferença. E um outro detalhe, né? Então, História que vai virar a chave. como a gente está no ambiente jurídico aqui, talvez as pessoas não tenham entendido quando você fala de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, né? Então, é isso que é o alimento do teu horizonte 3, é a tua pesquisa e desenvolvimento. Quando você consegue fazer isso com um certo tempo de antecedência, você não pode chegar em outubro de 32 e começar a fazer isso. Por quê? Porque pesquisar é uma etapa do processo dolorosa, porque você tem que estar olhando coisas que não vêm com uma etiqueta dizendo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Você tem que ter olho para ver. O desenvolvimento, e aí a gente pode puxar aqui as metodologias ágeis de desenvolvimento de serviço, né, de consultoria, de produto, etc. Você tem que fazer um primeiro modelo, ver se ele funciona, você tem que ver. Também não adianta jogar algo no mercado que não vai dar em nada, né? Você vai gastar tempo, energia, dinheiro, não é por aí. Então, essa antecedência é o que vai fazer realmente você estar vivo, de pé, muito bem, obrigado, em 2033, ainda e por muito tempo agregando valor para o teu mercado, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente está sempre pensando, pelo menos aqui no meu papel, cuidar de operação, né, do ponto de vista de KPIs, né, de indicadores. Então, a gente precisa olhar o que está acontecendo na nossa base operacional, mas, obviamente, essas linhas de negócio muito na mão de cada sócio que as conduz, né? Mas no meu papel eu estou fazendo a centralização disso do ponto de vista de próximo estágio, ou seja, a consolidação de resultado das áreas e da empresa, focado na governança, ou seja, né, todos os atributos de governança que são importantes para a firma. Então, a condução das principais
reuniões, das estruturas de tomada de decisão, né, de desenhos societários para atender determinado negócio, a chegada de novos sócios, chegada de novos negócios, né? Nós recentemente adquirimos um outro escritório também, um processo de consolidação que a gente vem fazendo no mercado. Então, essas estratégias todas, essas conversas todas, elas passam, né, em dar a perenidade. E junto a isso, né, a visão de longo prazo, que é importantíssimo para que a gente, né, do tamanho que a gente está, consiga estruturar o negócio. Isso é importante dizer. Cada qual no seu tamanho tem um tempo e uma rapidez para poder tomar uma decisão, né? Eu tenho certeza que o grupo fiscal com 150 pessoas, ele tem a sua agilidade. Eu tenho certeza também que uma firma de consultoria com 5.000 pessoas vai demorar outro tempo para poder tomar ou migrar o seu rumo para outro lado. Então, Uma quanto coisa é maior a você gente fazer um cavalinho de pau com uma lanchinha, né? A outra é você tentar fazer um cavalo de pau com um transatlântico, não vai ser a mesma velocidade. esse é o principal exemplo, né? Para mim manobrar um transatlântico, pode ser que eu leve dias, tá? Sair da posição A e para a posição B. E o pior, tá? Que aqui é o incremento de ter uma volumetria de pessoas maior. O ponto é, a gente até muda o rumo, mas a gente não consegue mudar a cultura e metodologia de produtividade de um determinado produto ou serviço de A para B, com essa rapidez, né? Sem sombra de E dúvida. isso pode comprometer resultado, né, de um determinado período, pode comprometer venda, pode comprometer entrega. Então, por isso, sempre tem que ir testando antes. A gente precisa ter, né, áreas pilotando isso para poder gerar um senso crítico. E tomar cuidado, né? Porque às vezes uma cultura que você quer mexer é exatamente a que você não poderia mexer para você não sucumbir o teu horizonte 1, né? Então, Exato. esse é o... A testagem é como se fosse o seguinte: como que eu crio uma segunda empresa dentro da empresa, uma segunda firma dentro da firma, que vai ser criada e desenvolvida para quebrar esta firma? Sem tirar essa firma principal de rota, sem tirar essa atividade principal de rota. Então, essa é a dificuldade. Como é que eu crio esse módulo aqui para operar aqui dentro? Mas aí muitos discutem, tem que ser dentro ou fora, né? E muitas grandes empresas criaram áreas incubadoras de negócio, né? A gente tem grandes exemplos brasileiros, Itaú, Bradesco, Ambev, etc. Escritório de advocacia, inclusive. Escritórios de advocacia, que acaba criando a área vira um patinho feio e não acontece nada nessa área, tá? Porque ela não consegue sobreviver como um negócio ali dentro daquele grande negócio. Ela é quase um parasita ali que acaba consumindo o resultado e gerando uma visão ruim dos sócios da estrutura quanto àquela. Então, Você tem que suportar aquela área por algum tempo, né? Você tem que ter pessoas só fazendo aquilo, então é óbvio que é um custo que não está voltando, né? não volta, demora para voltar e pode não voltar, tá? Então, assim, quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento, a gente precisa ter um alto nível de maturidade organizacional dessa base principal da organização para suportar, ter tutano suficiente para aguentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 projetos, né? Talvez 90% deles Um for quebrarem, vingar, não darem né? resultado. Isso, ok. Pode ser que 2 sejam bons e 18 ruins. Se aplicar um Pareto, possivelmente 20% pode ser exitoso, né? E os outros 80%, ok, fazia parte do processo de não ficar igual, né? De não ser igual. Você falou Assim da como a gente questão... pode ter um projetinho aqui e ter certo esse projeto e ser maravilhoso. Então, quer dizer, é uma questão de visão de negócio, de momento certo, de leitura de mercado, de principalmente execução bem feita. Para mim, o ponto-chave nessa carreira de serviços profissionais, da nossa firma, é execução. A gente pode ter milhares de sonhos e tem que ter. Os sonhos são muito importantes. A gente tem que sonhar todos os dias. Eu acho que uma das coisas mais bacanas que eu aprendi quando era criança e que continuo fazendo até isso, mantendo esse espírito de criança, é o sonhar. Eu sonho todos os dias. Então, assim, o que me alimenta são os sonhos. Mas o que me tira do ponto A para o ponto B é a execução. O que me faz melhor é a execução. O que me entrega resultado é a execução. O que me dá conforto, crescimento, desenvolvimento é a execução. É isso. Ponto.
Tem que sonhar? Tem que. Mas assim, não adianta sonhar e não Não, executar. você tem que trazer para a terra as coisas, né? E aí eu acho que esse ponto da execução ele é fundamental, porque a gente vê muita gente fazendo planejamento estratégico, tal, até tem boas ideias, mas na hora de cair para dentro e fazer o que precisa ser feito, tem um grande delay, né? Você falou Tem. de uma coisa aqui, e você hoje você tem um time hoje de 150 pessoas, né? Com toda a estrutura que você trabalha, então, óbvio que você garantir execução num time tão grande não é tão mais fácil do que era a coisa de 10 anos atrás, que tinha uma galera menor para lidar, que você está olhando mais de perto. Então, o papel multiplicador da qualidade de execução ele tem que ser muito bem feito, muito bem acompanhado, né? E você falou de cultura também. Eu queria ouvir de você como é que foi ao longo desses 10, 11, 12 anos de atividade, né, do grupo, como é que foi trabalhar isso? Como é que você equilibra eh, ok, o olhar para frente, show de bola, é pesquisa, desenvolvimento, é esse caminho mesmo, mas como é que você fez para garantir, primeiro, transmissão de cultura, que eu acho que esse é o principal, e a execução ela está dentro da cultura, né? A empresa que traz uma cultura de execução bem feita, e isso é um ponto que você não pode abrir mão nunca, né? Como é que você faz o papel multiplicador, Luiz, nesse sentido? Bom, vamos para o primeiro estágio aqui, que é primeiro colocar no papel o que a gente acredita, tá? Então isso é super importante. Parece super simples, né? E é super difícil colocar no papel o que a gente acredita. É das coisas mais complexas que pode existir é descer para o papel, escrever no papel quais são os nossos valores, o que a gente acredita. E como a gente quer fazer negócios, como a gente quer atender clientes, como a gente quer atender fornecedores, parceiros, etc. Isso é muito difícil de fazer. A gente teve a satisfatória visão de muito cedo perceber que era importante escrever isso. Esse é o primeiro ponto, né? Não só escrever, mas descobrir no que a gente acreditava. Isso é complexo, super complexo. A maioria das pessoas, 90% das pessoas, não sabem do que acreditam. Vivem a vida, elas podem ter grandes mudanças. Eu acho que é muito importante qual é o meu propósito? Ponto. Então, assim, o porquê que eu estou nisso aqui? Para que esse negócio funciona? Isso aqui agrega para minha vida pessoal? Então, tudo parte daí. Daí a gente destrincha os valores principais, ou seja, como a gente quer fazer. Então, se a gente sabe o porquê que a gente quer fazer, a gente precisa descobrir como a gente vai fazer. Bom, a gente vai fazer observando esses valores. E a gente conseguiu fazer isso. O segundo passo, depois de saber o porquê e como, né, com os respectivos valores, é buscar pessoas que tenham o mesmo alinhamento de valores. Tá? Isso não significa tolher a diversidade, ao contrário. Tá? A diversidade é importante, mas o que precisa ter alinhamento de valores. Ponto. Os valores são esses? São. Você está lendo comigo, sim. Ah, eu acredito no Internacional, eu estou acreditando no Grêmio. Tá bem, não tem problema. Tá tudo certo. É diversidade. Tá? Eu sou amarelo, eu sou japonês, eu sou preto. Eu sou heterossexual, eu sou homossexual. Não importa. Tá? Acredita nesses valores? Esses valores organizacionais fazem sentido para você? Você gosta de entrar numa firma que valoriza as pessoas que têm atitude de dono? Você gosta de entrar numa firma que valoriza a simplicidade em vez da arrogância? Você gosta de entrar numa firma que gosta de sonhar grande? A gente gosta. Você gosta de entrar numa firma que valoriza o mérito? Você gosta de entrar numa firma que a primeira pauta é a integridade? Pô, gosto. Faz sentido para mim. Então, esse alinhamento é importante, tá? Por quê? Porque tem gente que diz o seguinte, eu gosto daquele escritório que gosta de aparecer, eu gosto daquele escritório que gosta de exaltação, que gosta de publicar Ferraris em redes sociais, né? Muito provável que essa pessoa não vá se adaptar nem um mês aqui dentro conosco, porque a gente gosta do contrário. A gente gosta de ser discreto e simples. Então, veja, são culturas, são valores. Então, o segundo grande passo é, vamos buscar pessoas que corroborem em valores, que queiram crescer, que sejam humildes, que tenham essa proposição de vida e que queiram se desenvolver e que valorizem mérito e que valorizem integridade, que valorizem simplicidade, que valorizem vestir camisa,
né? Que valorizem ter metas arrojadas, tá? Metas bem arrojadas, que gostem disso. Tem gente que não gosta, gente, prefiro zona de conforto e tal. E a gente diz isso na entrevista. A gente é super claro na entrevista, ó, aqui tem isso, isso, isso e isso. Faz sentido para você mesmo, de verdade? Então, assim, eu faço 300 perguntas para não contratar uma pessoa. Para que essas perguntas forem realmente bem respondidas, aí sim essa pessoa vai ser contratada. Então, assim, seja muito, muito demorado para contratar e seja rápido para desligar. Porque se não faz sentido e não bate com os valores, a pessoa não vai funcionar. A manutenção de cultura de longo prazo tem muito a ver com isso. Escrever o que se quer, contratar certo, demorar para contratar. A gente contrata correndo, a gente nem entrevista direito. Tá? Entrar aqui no grupo fiscal é um martírio para o cara que entra, para ele ou para ela, não importa. Tá? Por que é um martírio? Porque ele vai fazer uma primeira entrevista, uma primeira triagem de currículo, depois vai fazer uma entrevista qualificatória, depois ele vai fazer uma prova de redação, depois ele vai fazer uma prova de matemática, depois ele vai passar por um teste de atenção concentrada, depois vai passar por um G36, G38 de raciocínio lógico, depois vai passar por um teste de DISC, depois vai fazer entrevista com o gestor e ainda vai ter que apresentar um case prático para mostrar como ele trabalha no dia a dia. E se tudo isso der certo e as pessoas na conversa tiverem um alinhamento de valores, aí sim aquele profissional está apto a ser contratado. Então veja, esse é o foco. A gente demora para contratar. A gente gasta, investe para contratar. Para quê? Para poder alinhar valores. E a gente erra, Lara. A gente erra também. Né? Às vezes passa por todos esses E processos tudo isso, né? e não acontece. E sabe o que acontece quando a gente erra? Olha que coisa mais incrível que eu vou te contar agora aqui de gestão, e talvez alguns poucos especialistas já estudaram isso. Sabe o que acontece quando a gente erra? O próprio time tira aquele profissional que está com os valores desalinhados em relação ao time. O time é tão coeso, tá? Cada um com a sua diversidade, cada um com o seu jeito, com a sua origem. Mas o time é tão coeso nos valores e no propósito do que está fazendo, que se entra um ser estranho a esses valores e a esse propósito, o É próprio expurgado. time chama os gestores, bah, fulano não dá certo aqui, fulano não tem a nossa cultura, fulano não vai vingar, não vai dar certo, não vai ser bom para ele. E o próprio fulano já percebe também, muitas vezes, que está como um peixe fora d'água. Então, isso é importante. Quando cria uma cultura sólida, uma força muito sólida, ela é intrínseca da organização. E a organização, ela se torna um ser vivo, que ela se reproduz. Isso que é o legal. Claro, se reproduz automaticamente, aqui para o pessoal que vai estar nos assistindo, isso é automático? Não, isso dá um trabalhão. De novo, cai na linha da execução. O que dá um trabalhão? É um trabalhão que todos os meses está o CEO da empresa fazendo um onboarding, contando tudo isso para quem chega. Nós temos uma área de desenvolvimento na área de gente e cultura, focada em gente e cultura, o próprio nome da área já disse, gente e cultura. Então, tudo isso precisa ter tracionamento e continuidade. Uma série de treinamentos, desenvolvimentos, programa de desenvolvimento de liderança, programa de desenvolvimento gerencial, né? Atividades das mais diversas a gente faz para poder estimular, então, cursos externos. Sabe como é que a gente faz aqui para o pessoal que tem, que diz que não é tão bom em comunicação, porque a maioria dos nossos profissionais são contadores aqui, a gente tem mais ou menos dos 150, uns 80, 90 contadores, tá? E o contador ele é mais introspectivo do que o advogado. Os advogados não sofrem tanto desse problema, os contadores mais. E muitos, nos seus feedbacks, e depois eu posso contar um pouquinho de feedback, como a gente faz, dizem, eu tenho dificuldade de comunicação. Sabe o que a gente faz? A gente coloca no PDI, no Plano de Desenvolvimento Individual do Profissional, um curso de teatro. Então vai todo mundo que tem qualquer dificuldade de comunicação fazer teatro. É a melhor coisa para desinibição, porque o cidadão vai aprender a subir no palco, a postar a voz, a olhar com emoção, Peruca. a fazer simulações de peruca, vai perder vergonha. Então, esse tipo de desenvolvimento, quando o profissional gosta de fazer, gosta de melhorar, tem o perfil de melhoria, Nossa, a empresa prato estimula, cheio. né? Então, e assim a gente vai fazendo atividades. A gente tem escape game. Já se deparou com o resultado que é um escape game? É muito legal.
Você coloca um time inteiro dentro de uma sala para resolver aqueles desafios lá do escape game, e ali a gente começa a ver os comportamentos de A, de B, de C, como é que faz, como é que trabalha em equipe, como é que desenrola o problema. Ação na pressão. Tem gente que usa força, tem gente que usa inteligência, tem gente que usa estratégia. Então, assim, tem de tudo. Isso é muito legal. A gente começa a ter os desenvolvimentos da equipe a partir daí. E aí, em outras, assim, umas dezenas de atividades a gente tem aqui, de programas diferentes. Haja criatividade, né? Porque é isso, lidar com pessoas e nesse nível de querer trazer todo mundo, é estar o tempo todo testando mecanismos e jeitos e formas, etc., para não deixar a bola ficar parada no chão um segundo, né? Porque é isso que Exato. vai permitir essa multiplicação da cultura, como você falou, de dentro para fora, de dentro real para fora, né? E eu falo isso para muito escritório de advocacia, muito sócio de escritório, me diz, nossa, vocês têm todo esse tempo, paciência para fazer investimento, fazer? Tem. Por quê? Porque o nosso negócio, a nossa firma, é uma firma que tem um alto valor agregado na entrega. Então, o ticket médio hoje do meu headcount, ou seja, quanto que eu faturo por pessoa, ele é muito alto. É muito diferente do que uma firma que tem atividades repetitivas, sei lá, um contencioso de massa. Uhum. Então, assim, eu não estou preocupado com pessoas com alta capacidade de execução de coisas iguais. Eu estou preocupado com pessoas que têm criatividade, que pensem, que têm inteligência, né? Que saibam o porquê do que estão fazendo, que saibam propor soluções, né? Que entre o mapa e o terreno, escolham o terreno. Porque sim, o mapa, o checklist pode mudar, mas o terreno está lá. Lá está o campo de batalha. Então, na frente do cliente, é a pessoa que é protagonista. Né? Quando vai visitar um cliente lá no interior do Mato Grosso, numa lavoura de soja, ele é o protagonista lá. O Luiz não pode estar lá acompanhando isso. Né? Algumas vezes eu vou estar, nos clientes que eu estou selecionando para estar junto. Mas na grande maioria da massa de clientes não vai estar, e é um produto com valor agregado. Então a gente precisa ter realmente disrupção, precisa ter, fazer diferente, como está lá nos nossos valores, ser disruptivos, inovadores. Então, todos esses papéis a gente vem ao longo desse tempo estimulando fazer essas coisas para que as áreas tenham de fato, crescimento, né, que evolua. Esse é o propósito aí nosso, como os gestores, né, do grupo. Não, e aí a importância de você ter quem administre, né? Ter a presença de um CEO a partir de um determinado porte dentro do escritório, dentro da firma. Não cabe mais estar em todos os lugares, né? Você tem que ter escolhas, né? Como você falou, você começou lá atrás, possivelmente indo para o trabalho braçal, que era fazer o necessário para fazer as entregas e fundamental para todo o aprendizado do que você vai querer que os outros façam, né? Então você tem que ter passado pela história, vivido na sua pele, mas tem um determinado momento que há uma necessidade até para ter tempo de reflexão, tempo de estudo, tempo de pesquisa, tempo de várias coisas, para você permitir essa multiplicação da forma e na intensidade que se deseja ali enquanto sócios, né, de um grupo que, enfim, cresce a cada ano em volumes importantes, né? Lu, eu conseguiria ficar com você aqui conversando assim horas e horas e horas. A gente tem isso, né? Cada vez a gente senta para conversar, cada um tem coisa para falar e coisa para aprender. Eu sempre aprendo muito com você. Mas eu queria que você, assim, a gente olhando aqui, nosso público de ouvintes, na esmagadora maioria é advogados, né? E advogadas e sócios e sócias e tal. Você já está apontando a artilharia do teu H3 já lá para 2033, com data definida com base nas questões tributárias do que você e clientes vão passar dentro dessa, né, se nada mudar, dentro desse planejamento que já dá para ver. Como é que você vê o profissional, seja um profissional da área jurídica, um profissional da área do conhecimento, vamos chamar assim, que aí nós temos contadores estão dentro dessa trilha, galera de tecnologia está dentro dessa trilha, advogados estão dentro dessa trilha, do profissional do conhecimento, profissional intelectual, não o que só faz apertar parafuso, mas aquele que pensa realmente e resolve problemas novos, né? Como é que você vê? O que essas pessoas vão ter que ter na bagagem para ser possível estar de pé
em 2030, 2033, agregando valor para cliente, agregando valor para a firma onde façam parte, agregando valor, enfim, para o seu entorno. Como é que você vê isso? Deixa eu te fazer uma pergunta, Lara. Quando você era criança e ia mal, vou supor aqui em matemática, tá? Posso estar errado. Ou em química. O que que a mamãe e papai faziam? Mandava estudar de novo, mandava pesquisar de novo, ler de novo, se esforçar de novo. Ia para o famoso reforço escolar, né? Total. Então a escola tem lá um professor no turno invertido para dar um suporte para aquele aluno que vai mal em Sem alguma dúvida. coisa. Mas eu tenho uma Passei por visão, isso com física, não foi nem com matemática, mas física era um horror para entender. errei então, errei a matéria. Mas vamos lá, o meu conceito aqui é invertido desse, é o oposto, tá? Eu acredito muito no conceito americano, especialmente do Vale do Silício, que diz o seguinte: no que você é bom? A Lara era excepcional aluna em português. Então, Lara, você não vai fazer reforço de física, você vai fazer reforço de português. Sabe por quê? Porque você é muito boa em português. E se você é muito bom em português, eu quero te deixar melhor ainda do que você já é. Tá? Com essa lição, com essa pequena anedota que eu conto, que é transformar aqueles que são bons numa coisa em excepcionais naquela coisa, é a mesma lógica que existe na frase de gestão que diz o seguinte: pessoa certa no lugar certo. Pessoa certa no lugar certo. Se o profissional é um profissional técnico, focado no desenvolvimento técnico, tá? Ele pode fazer uma melhoria de soft skill para outra área? Pode. Todo mundo pode ser desenvolvido. Mas qual o caminho mais curto para ele se desenvolver? Naquilo que ele já faz bem. É a velha história de dar reforço naquilo que eu já sou bom. Para quê? Para que eu fique melhor ainda. E aí o grande raciocínio aqui é: se pessoa certa no lugar certo faz sentido, deixe eu fazer tecnicamente o que eu sei fazer muito bem e vou ter ao meu lado quem possa fazer aquilo que eu não sei fazer muito bem, tá? E aí vem um pouco do conceito desse nosso papo aqui, que é o papo de sócios, né? Por que eu tenho sócios? Por que um escritório tem sócios? O escritório tem sócios para que aqueles que façam muito bem aquilo que sabem fazer, sigam fazendo aquilo. Enquanto que nós vamos ter outras atividades que serão feitas, né, por quem sabe fazer muito bem aquelas atividades. Então, essa segregação, nós como seres humanos, nós não somos completos, né? A gente vai fazer uma avaliação de BSC, de Balance Scorecard da pessoa, um enneagrama, etc. Você vai ver, o Luiz é bom aqui e ali, a Lara é bom lá e colar, o outro é bom aqui, o João aqui, o Pedro ali. Agora, quando a gente consegue montar essas composições de forças adicionadas, ela não soma um mais um, ela multiplica. E aí que está o segredo. O segredo é, se gente certa no lugar certo funciona melhor, gente certa no lugar certo, ao lado de pessoa certa no seu lugar, multiplica, é muito melhor. Então, vem um terceiro aprendizado que eu tenho na minha carreira, que eu sempre digo o seguinte: a gente precisa dividir para multiplicar. Então, você precisa sim ter grandes metas. Você não pode querer ser ganancioso, porque você não pode querer ganhar sozinho. O grande ponto é, a gente divide com os outros e cada um complementa, e nessa divisão do bolo a gente aumenta o bolo. A pizza cresce. Esse eu acho que é o grande segredo, né, que nós enfrentaremos em qualquer área do direito, seja agora ou seja lá em 2033. Por quê? Porque o conhecimento está muito aberto. Eu tenho muita tecnologia, eu tenho muita produção de dado. A gente não percebeu isso, muitas pessoas não perceberam isso. Mas se a gente pegar os últimos 5 anos, ou seja, 2023, se nós pegarmos de 2018 até hoje, nesse universo de 5 aninhos, nós produzimos no mundo que vivemos mais dados estruturados que nos últimos 5.000 anos. Tem ideia disso? Nós produzimos em 5 anos, cinco anos, mais dados estruturados do que nos últimos 5.000 anteriores. Se pegar 2018 para trás, nós produzimos menos dados do que de 2018 para frente.
Então, quer dizer, é uma insanidade a pessoa querer fazer tudo e ser bom em tudo. Eu preciso escolher ser bom em algo. Então, a escolha vai definir aquilo que eu sou melhor. Eu preciso saber escolher, não posso escolher errado, tenho que escolher aquilo que faz sentido de fato para mim, que eu tenho um mais, que eu gosto mais, que eu ame fazer. Eu acho que o carinho com a atividade que eu desenvolvo, como advogado ou como contador, é amar e gostar do que eu faço. Porque aí você vai trabalhar, eu brinco por esporte. Eu gosto de trabalhar, adoro trabalhar, assim, e muito pelo contrário. Não estou por obrigação, não me cansa. Para mim é uma diversão, eu me divirto. Mas por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Uhum. Se eu não gostasse, isso aqui ia ser chatice, Pesadíssimo. né? Se você me disser assim, Luiz vai carregar processo para o fórum e ficar batendo papo, eu detesto. Isso me Você encheu o vai ganhar saco. o triplo fazendo isso, você ia falar, Não, topo, não quero. não quero. Então, assim, tem que saber o que gosta, saber no que é bom e investir no que é bom. Ponto. No que eu não sou bom, paciência, vai ter alguém que vai ser melhor que você. E tá tudo certo. A pessoa vem junto, a gente divide, multiplica e cresce mais. Essa é a regra. Uma coisa assim que eu acho que faz todo sentido nisso que você está falando é porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim: eu quero ser sócio do escritório, achando que ser sócio do escritório é colocar o seu nome num papel ali, num contrato social. E essa também é uma atividade que precisa ser muito bem feita, senão você sucumbe a banca toda, né? Então, pisar mais no chão nessas escolhas, e eu concordo plenamente com você. A gente tem que fazer, tá no ambiente que faz a gente ter, assim, a execução dos nossos principais talentos, porque isso vai ser tão mais fácil. Por que que é tão gostoso? É porque é fácil, porque eu faço naturalmente, porque aquilo vem para mim, assim, numa velocidade muito grande. Agora, eu querer forçar a barra, porque o outro que está fazendo, porque o outro fez, é forçar a barra de algo que não vai funcionar e você vai atrapalhar muitas vezes a condução de uma determinada estrutura, né? Seja uma firma, seja um escritório, seja uma empresa, o que for, mas você tem que estar lá para fazer o seu papel, não é por você. É por você dentro dos teus talentos, mas você está ali para cumprir uma função principal, né? E para ser sócio, você precisa também ter o traquejo para ser sócio, tem que ter a maturidade empresarial para ser sócio. Quando a gente pensa assim, em crescimento na advocacia e etc. Super Eu, concordo com você. eu tenho um mantra aqui, né? O cidadão quer ser sócio, e eu acho que essa é a pretensão. Ele estimula, né, o processo de meta e de sonho. A pessoa tem que entrar aqui querendo ser sócia mesmo, tá? O que eu quero contratar são futuros sócios. Quanto mais futuros sócios eu contratar, melhor estou. São as pessoas que estão apostando no negócio, investindo na empresa, né? Eu sempre digo, a gente passa, mas a empresa tem que ficar. Então, é assim que se cria algo perene, né? Vai ficar lá um nome na parede, mas, enfim, outras pessoas estão operando o nome e está tudo certo. Eu tenho, Lara, para mim, 15 premissas, né, de uma visão não romantizada do que é ser sócio. 15 características que, para mim, são premissas para o cidadão ter, para poder sentar e executar, sentar numa cadeira de sócio e executar as atividades, tá? A primeira delas, eu acho que tem que ser inovador. A pessoa tem que ter feito coisas sensacionais durante a carreira dela de não sócio e mostrado diferenciais incríveis para ela ser pensada e ser convidada a ser sócia. Em segundo lugar, eu valorizo demais pessoas executoras, tá? Um sócio que é só sonhador e não executa é um pepino. Então a gente precisa de gente que vai lá e faça, tá? A relação ela é pequena em relação a volumetria de pessoas sonhadoras, de ideias, do que pessoas executoras. Precisamos mais pessoas executoras, né? Mais do que as boas ideias, precisamos botar a mão na massa. Terceiro ponto, eu preciso de sócios que formem pessoas, obrigatoriamente. Ah, Luiz, mas eu não gosto de gente. Então, tu não tem perfil para sócio, me desculpa, você vai ser diretor, gerente sênior, pode ser qualquer outra posição na organização, você não tem perfil para sócio. Se não gostar de gente, não é a carreira. E não tá errado, tá? Tem gente que não gosta de gente. E ele vai ser um especialista sênior, vai ser um diretor sênior, enfim, vai ter uma posição relevante, de caráter técnico, porque não gosta de gente. Ponto. E não dá para forçar uma pessoa que não gosta de gente a gostar de gente. Esse é outro ponto também que eu já aprendi na carreira. Ah, mas o cara tem que ser assim. Não, ninguém tem que ser que nem a gente. Não vamos esperar que todos sejam iguais a gente. Não será assim.
Quarto ponto, pessoas, para serem sócios, profissionais para serem sócios, precisam saber estruturar processos. Precisam ter na cabeça roteirização processualística. Não é processualística civil, penal, não. Processo de negócio. Como é que começa, executa, meio do caminho, como é que termina. Né? E saber pilotar isso. E saber fazer PDCA. Né? Que nem diz o professor Falcone. PDCA no processo, porque eu tenho que melhorar meu processo a cada dia. Eu tenho que aparar as arestas que escapam do processo. Eu tenho que aparar os gargalos que escapam do processo. Eu tenho que aplicar nova tecnologia no meu processo. Eu tenho que aplicar novo algoritmo. Eu tenho que fazer um software novo. Tudo no processo. Então, pessoas que saibam criar, desenvolver e aperfeiçoar o processo. Quinto ponto aqui que eu queria te trazer do que eu valorizo, né, como ponto de partida, tá, para o sócio, é focar em crescimento com margem, tá? O cara que sabe fazer caixa, EBITDA para o escritório, fazer grana, isso é importantíssimo, tá? Sexto que eu valorizo, sexto ponto que eu valorizo, investir e errar, porque eu sei que trazer dinheiro e fazer caixa sem investir não existe, é maracutaia, não vai funcionar. Ninguém acerta na loteria, então tem que investir e tem que errar. E tá certo errar. Quanto antes descobrir o erro, melhor, para perder menos dinheiro. Mas tem que investir e tem que errar para poder pilotar coisas diferentes, testar coisas diferentes. Sétimo lugar, ser absurdamente transparente. Não tem nada que não deva ser dito. Tudo deve ser dito. Tudo deve estar claro. Né? A gente, para entregar valor para os nossos próprios sócios, a gente precisa ser transparente. Primeiro com o cliente, depois com a própria sociedade. O cliente merece saber absolutamente tudo sobre o tema que ele está recebendo. Oitavo lugar, tá? São 15. Se você tiver paciência, eu vou falar Adorando, 15, estou tá? adorando. Não reclamar, tá? A empresa não é babá de ninguém, o conselho de sócios não é babá e o CEO também não. Então, eu quero sócio que não reclame. O que eu quero dizer com sócio que não reclame? Pode fazer crítica ao que quiser, porque a crítica ela gera construção. Mas junto com a crítica tem que vir uma ou duas soluções atreladas. Então, eu preciso da criatividade dessa pessoa. Não gosto de gente reclamando, mas que não dê solução. Pode reclamar à vontade, mas cada reclamação, no mínimo, uma ou duas soluções de melhoria para aquilo. Tá, e como é que você faria diferente? Tá ruim? Tá. Então, me dá duas sugestões de fazer diferente. Porque cada um pensando dentro do seu quadrado vai conseguir tirar boas ideias. Agora, se só reclamar, aí, né, tem o Reclame Aqui para isso. 9, olhar para o futuro. Então, a gente precisa investir hoje para poder ter grandeza no amanhã. 2033 está lá. A gente precisa ter pessoas com essa visão. A gente não precisa ter o lucro distribuído 100%. A gente precisa guardar um pedaço disso para poder investir em P&D. Se a pessoa não tolera isso, também não tem perfil de sócio. 10º lugar, ser gestor. Significa aplicar as melhores técnicas de gestão e fundamentos de gestão dentro da sua área, dentro da sua vertical, dentro da sua divisão, do seu departamento, né? Alinhados aos valores do escritório. Então, eu adoro, né? Tem sócio meu que foi fazer MBA, volta com a cabeça borbulhando. É isso que a gente quer, né? Quando ele vira sócio, ele passa aquela régua da parte técnica e ele tem que ter a outra régua da gestão e tem que trazer para dentro dessa gestão. Então, ele tem que ter uma capacidade de gestão grande. 11º lugar, ele tem que ser ávido por conhecimento. Então, para virar sócio é o cara que gosta de fazer curso, pós-graduação, evento, congresso e no final do dia aplicar dentro da empresa. Tá? 12º ponto, já quase terminando aqui, fazer networking. Tá? Não existe sócio que não faça, sócio bom que se preze, que não faça networking. Tá? E fazer networking significa o quê? Participar de evento, de encontro, jantares, a hora extra do sócio, ou seja, depois, né, das 12, horário do meio-dia, depois das 18, ela precisa ter uma parcela desse tempo dedicada a isso. Ah, mas eu tenho família? Tenho. Eu também tenho família, tenho 3 filhos, esposa, tudo. E dá para fazer tudo, tá? A gente tem 5 noites em dias úteis da semana, que elas podem ser, nós posso eleger uma noite para fazer alguma coisa a cada 15 dias. Tá ótimo, é um baita network, tá? Vai lá e faz evento, participa, monta jantar, convoca, pode ser até na sua casa, né? E pode ser com a família junto, por que não?
13, praticar os valores. Então, se os valores é o que nos une, se é a amálgama da sociedade, se é aquilo que faz com que todos acreditem, as pessoas todas acreditem, a gente precisa ter a promoção desses valores. Então, a cultura aqui precisa estar viva, os princípios precisam estar vivos. São mais importantes, é mais importante a cultura do que a percepção individual. Por que eu digo isso, que é mais importante a cultura do escritório do que a percepção individual? Porque muita coisa eu posso não concordar, mas eu preciso fazer. Ah, eu não concordo, mas eu preciso fazer. Tá tudo certo em não concordar, mas está mais certo ainda entender que precisa fazer e praticar aquilo. Por quê? Porque aquilo ali é o que une, né? Tem muitas coisas que eu não gosto de uma outra pessoa, de A, de B, de C. Tudo bem. O que é aquilo que importa para nós? É isso? Então vamos correr atrás disso. E por fim, tá? 14º, quase no fim, tá? É ser focado. O que significa ser focado? É estar integralmente no escritório, como premissa de negócio, tá? Muitas sociedades terminam, não vão bem, Lara. Por quê? Porque o cidadão monta um restaurante, porque o cara tem um outro business, porque o sócio não gosta que o outro saiu para ter outro business, porque não sei o quê. Não. De segunda a sexta, inclusive às noites, a pessoa precisa estar dedicada a isso aqui, ao business. Por quê? Porque é isso que nos une. Nós nos comprometemos a entregar para o negócio as rentabilidades geradas pelas pessoas, o ad valorem que as pessoas geram. Ah, mas eu tenho investimento em startups, está tudo certo, pode ter. O que a gente está falando é a dedicação precisa ser exclusiva aqui. Eu não posso ficar, vou ir meio turno para o escritório, outro meio turno eu vou cuidar de uma pizzaria. Não, não rola, tá? É dedicação exclusiva. E por fim, 15º, para mim são as premissas aqui de uma boa partnership, de uma boa sociedade, é atender muito bem. Praticar um altíssimo nível de atendimento a clientes e parceiros, com respostas, com retornos rápidos, acima da média do mercado. Então, esses 15 pontos, para mim, orbitam como praticamente um checklist do que seria ser a possibilidade de admitir um novo sócio dentro do ambiente. Então, é tudo isso junto. Quer dizer, eu vou ter algumas situações onde alguns são mais fortes em uma coisa ou outra, mas todos precisam praticar um pouco disso aqui, tá? Tem que ter um pezinho em cada um desses 15 conceitos funcionando, alguns em maior escala, para que a gente possa crescer. Então, esse é o meu resumo do que eu acho que, né, nesse papo de sócios, o que faz sentido para uma sociedade, né, em ter novas pessoas, né, em valorar novas pessoas. Eu acho que é muito por aí. Sensacional. Eu acho que assim, você resumiu os grandes objetivos, né? Ser sócio não é ser só um bom técnico, como muitas às vezes se equivocam, né? Mas eu fiz doutorado, mas eu fiz nananã. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Você tem que ter esse espírito, né? Esses 15 itens que você trouxe aí é do espírito do sócio, Do para sócio fazer capital. Do o sócio sócio capital. capital, Ter claro. 300 sócios de serviço que são pós-doutores na área XYZ do direito, ou na área XYZ da contabilidade, está tudo certo, serão bons técnicos, entregarão bons resultados. Mas se você quer sentar numa cadeira que envolve pensar no negócio no longo prazo, no crescimento E do tomar business, decisões. tomar decisões complexas, você vai ter que passar por isso aqui tudo. Até É porque muito cada decisão que você gestão. toma afeta 150 pessoas, no mínimo, fora os teus parceiros, fora os teus clientes, fora um universo que é sempre crescente, né? Nossa, Luiz, que aula que você deu aqui hoje. Eu quero te agradecer imensamente por você, primeiro, ter aceito, né, o meu convite, que você, né, aceito não, foi quase intimado, em nome da nossa amizade de tanto tempo, né? Mas você é uma pessoa que eu admiro muito, quero deixar isso público aqui. E te agradecer e dizer que essa casa é tua, sempre que você quiser. Olha, tô com um assunto legal, vamos abrir um papo de sócios? Vamos abrir um papo de sócios. É, tenha aqui como sua casa também, tá? Muito obrigada mesmo pela tua presença. Obrigado pelo convite. Fico feliz e sempre à disposição para a gente trocar mais e mais ideias, porque eu também sou muito feliz de poder ter te conhecido há tanto tempo e eu aprendi muito contigo. Então, certamente muito do que eu falo aqui também
né, colhido os teus conhecimentos, eu tenho gratidão, agradeço, acho que esse senso é muito importante. Então, obrigado pelo convite, até a próxima. Show de bola, querido. Então a gente se vê na próxima. Um grande abraço e a gente fica por aqui. Depois dessas 15 grandes lições que o UF deu aqui sobre o que é ser sócio, eu digo que assistam de novo, se não puderem assistir inteiro esse episódio, só essa parte, porque ela já é realmente uma grande aula. Então, quero só reforçar aqui, finalizando o nosso podcast de hoje, para você se inscrever no nosso áudio legal, né, no Spotify, no canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. E chama um advogado, um colega, uma colega para assistir também, tem uma riqueza enorme nesses papos. Não se esqueça de acionar o sininho para receber os nossos próximos conteúdos também. Se você quiser fazer comentários, trazendo as suas impressões sobre sociedade de advogados e a vida de sócios, nós também ficaremos muito felizes de te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelos nossos nomes, o meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, e do nosso convidado Luiz Wolff no LinkedIn e no Instagram. E no próximo episódio nós conversaremos com mais um sócio fundador, mais uma sócia fundadora. Então acompanhe os nossos próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Então nos vemos no próximo. Um grande abraço e até lá.